Thrag acabou de chegar na Terra. E se você achou que o Mark Grayson sofreu muito até aqui, você ainda não viu nada. Porque o Thrag não erra, não hesita, não tem medo. Ele é inevitável. E depois da coalizão de planetas destruir Viltrum, chegou a hora de pagar o preço. Sim. Nós estamos aqui. Essa é minha análise do episódio final de Invincible e minhas considerações sobre a temporada. Então bora falar de tudo sem enrolação. E já começo essa análise te falando uma coisa. Pra mim, que eu li todas as HQs de Invencível, essa quarta temporada conseguiu ficar ainda melhor que o material original. Sim, tiveram mudanças, algumas completamente desnecessárias, aquele típico capricho de autor, mas outras deixaram tudo muito mais impactante. Principalmente se você comparar com as edições 78 e 79, que foi até onde chegamos essa temporada, das 144 HQs que contam a história. O peso das escolhas do Mark aqui ficou muito maior. Eu já tinha avisado vocês no vídeo anterior. O que esse garoto sofre nessa história não tem nome. E se tem uma palavra para resumir esse episódio 8, é consequências. Porque é exatamente isso que a gente vê aqui. O Invencível pagando o preço das próprias escolhas. E é daí que vem a maturidade. É isso que molda quem ele vai se tornar. Porque antes de ser invencível, o Mark sofre. E sofre muito. Sério, eu fiquei agoniada com o estado dele. A pressão constante, o medo, a dor, o peso que ele carrega nos ombros o tempo todo. E o pior de tudo, a impotência. Porque naquele momento não tem o que fazer. Nem pro futuro da Terra, nem pro universo, nem pra relação dele com a Eve. Porque o Thrag tá aí. E nesse momento não tem esperança. Thrag não é só força. Ele é estratégia, é disciplina e uma tranquilidade que incomoda. Não tem como negociar. Só resta aceitar o destino. Tá tudo fugindo de controle. E esse garoto precisa lidar com isso tudo, tendo bem na frente dele nada menos que o Thrag. Eu, sinceramente, não entendo como alguém não sente o peso dessa presença. O cara é simplesmente o mais imponente da série até agora. Tá ali, tranquilo, sereno, porque sabe que ninguém pode fazer nada contra ele. Muito menos o Mark, um garoto de 20 anos completamente destruído emocionalmente. E é aqui que entra uma das primeiras grandes mudanças em relação às HQs. Porque lá essa cena é diferente. O Mark tá acompanhado do pai, o Omni-Man. É acalmado, aconselhado. É o Nolan que coloca o juízo na cabeça dele. Já na série, o Mark está sozinho diante do regente de Viltrum. E isso muda tudo, porque o peso da cena aumenta muito. Fica mais tenso, mais desconfortável e muito mais impactante. E sinceramente, pra mim, funcionou melhor. E você, concorda comigo? Minha resposta é sim. Eu aceito as condições. Outro ponto que eu quero comentar é uma mudança pequena em relação às HQs, mas que pra mim foi uma ótima decisão. Estou falando do fim do relacionamento entre a Debbie Grayson e o Paul. Nos quadrinhos, essa separação quase nem é mostrada. E o que aparece não tem muita sutileza. A Debbie basicamente manda o Paul pegar as coisas dele e pronto. Já na série, foi o completo oposto. Tudo acontece de forma mais calma, mais humana. Eles seguem caminhos diferentes, mas sem aquele peso de conflito exagerado, e ficam amigos. E o mais interessante é o próprio Paul que incentiva a Debbie a visitar o Oliver. Ou seja, sem mágoa, sem ressentimento. Isso pra mim funcionou muito melhor, porque preserva uma característica essencial da Debbie, esse lado mais acolhedor, mais mãezona, e evita transformar a personagem em algo que ela nunca foi e que eu sinceramente tinha medo que acontecesse.
Você tá se esforçando muito pra me deixar irritada. E precisamos falar do William, o melhor amigo do Mark. Nas HQs, ele é um apoio emocional vital nessa altura da história. Só que a série tomou uma decisão curiosa, e na minha opinião, muito errada. Pegaram a saída do armário do William, um momento importante que acontece só agora nos quadrinhos, com todos os desdobramentos e diálogos que vem com isso, e jogaram lá pra segunda temporada, de forma isolada, sem contexto, só pra aprontar mesmo. E o problema é que fazendo isso esvaziaram completamente o papel que o William teria agora, porque era exatamente aqui que ele precisava estar mais presente. E na série, ele simplesmente não está. O Mark acabou de receber uma das piores notícias da vida dele e não tem um melhor amigo ali pra conversar. Isso faz falta, faz muita falta. Eu sou seu melhor amigo! E agora vem o ponto mais sensível do episódio. No pessoal, eu sou completamente contra pelas minhas convicções e pela minha fé. Mas, como isso já está nas HQs de Invencível e não foi inventado pra série, eu não tenho como reclamar da adaptação em si. Inclusive, eu achei que seria abordado de uma forma muito mais complicada, mas foi o contrário. Foi mencionado e só. Estou falando da decisão errada da Eve durante a ausência do Mark. Claro que isso serviu para terminar de quebrar o protagonista de vez. E como não tive tempo de fazer crítica episódio por episódio, eu vou aproveitar para pontuar algumas coisas sobre essa temporada. No geral, essa foi a melhor temporada até agora. Isso era esperado porque conforme a história avança, as lutas vão ficando cada vez mais insanas. Sério, a gente ainda não viu nada do Thrag e tudo que ele vai aprontar. Isso aqui só tende a escalar. Por isso acredito que a quinta temporada vai ser ainda melhor. E só espero que o criador não desperdice episódios adicionando coisas sem sentido, como o que vimos no episódio 4 dessa temporada. Sim, eu sei, foi pura e exclusivamente capricho de autor, uma tentativa de colocar algo que não foi desenvolvido nas HQs de Invincible. Sinceramente, foi desnecessário e aparentemente a maioria não curtiu, o que ficou bem claro na nota do público, a mais baixa entre todos os episódios da série até agora. Eu sou o Invencível. Nossa, até parece piada falando desse jeito. E algo que muitos reclamaram, que foi a mudança de gênero da Space Jacket. Sabem que eu não gosto desse tipo de mudanças, mas olha, eu achei que aqui ficou legal, porque serviu para dar uma companhia pro Oliver, talvez um par romântico no futuro, quem sabe. Então, sinceramente, não me incomodou nada. Não vai ser fácil e provavelmente a gente vai morrer. Quem conhece sabe, ainda restam muitas HQs para serem adaptadas. Não dá para desperdiçar tempo nem dinheiro, que poderiam ser muito melhor aproveitados. E aí justamente entra outro ponto, a animação. Porque sim, eu sei que muita gente critica e com razão em alguns momentos. Inclusive, tem uma cena que virou meme, aquela luta do Invincible com o Omni-Man contra o Thrag, em que o Mark simplesmente parece outro personagem no meio da batalha. What? E é engraçado, não tem nem como defender aquilo com cara séria. Mas, sendo bem honesta, eu gostei da animação no geral. E acho que tem uma comparação que a galera faz que não é muito justa, porque não dá pra comparar diretamente com as HQs. Lá você tem quadros extremamente detalhados, parados, perfeitos. Aqui é animação. Tem tempo de produção, orçamento, limitação. Não tem como manter aquele nível o tempo todo. Agora, isso quer dizer que não podia ser um pouco melhor? Podia, sim. Mas pra mim, isso não foi o principal da série. Eu estou muito mais interessada na história, nos personagens, no impacto do que tá acontecendo. Se a cena me prende, se o peso emocional funciona, eu posso deixar passar essas falhas. Mas, claro, quando o personagem muda de cara no meio da luta, aí fica difícil não rir. Mas quero saber, você acompanha Invincible? Já leu os quadrinhos? O que achou dessa quarta temporada? Se teve algo que não gostou, ou se, como eu, acha que teve coisas que melhoraram em relação ao original, deixa nos comentários. Essa é minha análise do último episódio e da quarta temporada de Invencível, e eu, no geral, achei ela muito melhor que a terceira, e nem todas as mudanças me incomodaram. Algumas, como eu disse, foram até pra melhor, e isso é algo que sempre defendo no canal.
Se vai alterar a obra original, que tenha um propósito, mas não mude por mudar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações. Se você é inscrito, dá uma olhada para ver se não sumiu. Deixa o like e o hype para fortalecer o canal. E claro, se quiser e puder colaborar ainda mais, você pode mandar live pix, valeu demais, ou se tornar membro do clubinho a partir de R$3. Me ajuda a comprar uma câmera para que eu possa voltar a aparecer nos vídeos e principalmente voltar com as lives. Vou deixar todos os links no comentário fixado. Nos vemos na próxima. Bye!